Olá, gente, tudo bom? Hoje, dia 5 de agosto, né? Desejo inicialmente uma boa noite a todos. E como a gente havia programado, depois que a gente conclui essa parte que a gente pode entender como sendo o módulo 1 dessa disciplina de investimentos, em que esse módulo, basicamente, a gente explorou desde o começo, né? Primeiro, um pouquinho sobre o mercado acionário brasileiro. Na sequência, a gente estudou um pouco sobre os dados que importam, como extrair, aprendemos a manipular esses dados para que a gente chegasse a uma série temporal da variável aleatória que nos interessa, que é retorno líquido nominal diário. Aprendemos uma série de estatísticas descritivas para poder conhecer melhor cada ação. Aprendemos a sair de um universo de 500 ações para 10, 20, de acordo com o ranking e de acordo com vários outros critérios, esses um pouco mais pessoais, mas igualmente importantes, até a hora em que você reduz isso a uma amostra pequena de 10, 20 ações, muito bem escolhidas, e aprende a mixar, a misturar, a compor a carteira com elas, não necessariamente com todas. E o objetivo pode ser desde uma carteira equal weighted, com preços iguais, uma carteira value weighted, em que ações de empresas com maior valor de mercado passam a ter um peso maior, a ações que, a carteiras em que os preços das ações são obtidos através de um programa de otimização. Você pode querer maximizar ganho, performance, minimizar algum tipo de risco, ou algum outro problema parecido com isso. E aí, numa disciplina clássica de investimentos 1, a gente havia conversado isso desde fevereiro desse ano, né? A sequência dela se daria com os modelos de apreçamento, né? Provavelmente o Capital Asset Pricing Model, né? O CAPM, por aí vai. Só que eu acho que Asset Pricing é objeto de uma outra disciplina chamada Investimentos 2, com um cunho muito mais econométrico, né? E aí você vê toda a família de modelos de apreciamento de ativo, o que vai desde do Randall Walk, de Girolamo Cardano, de 1565, até modelos desse ano, de publicações desse ano, normalmente extensões do modelo microfundamentado, né? Os modelos de apreciamento de ativos baseados em decisões das famílias. Os Consumption-Based Asset Pricing Models, né? Muito bem. Então, a dúvida fica, como finalizar essa disciplina de investimentos de uma maneira, talvez não tão tradicional, mas de uma maneira correta, a meu ver, mais adequada, melhor dizendo. E aí a possibilidade é introduzir gestão de risco. Gestão de risco tem a ver, justamente, em termos de tempo, com o passo seguinte: montei a carteira, so what? E daí? O que esperar para ela? Olha, como a gente vai ver na apresentação de logo mais, o ganho esperado, a média da série que você calculou, a média aritmética, por definição, ganho esperado é o resultado mais provável, digamos assim, para o dia seguinte, se você estiver trabalhando com série diária. Se você assumir que o retorno da tua carteira é ID, né, independentemente distribuído, você pode até assumir que, se você quiser saber qual é o ganho esperado para os próximos 20 dias úteis, você pode multiplicar 20 vezes a média diária. Enfim, é uma possibilidade. Mas você quer algo mais que não apenas projetar uma tendência. Você quer, muitas vezes, trabalhar com o pior cenário. Principalmente quando você está lidando com recursos de terceiros. É importante, é institucional, é uma questão de norma agora. Então, você precisa controlar o risco do seu portfólio. Muito mais do que, olha, eu acho que pode dar 5% esse mês. Você precisa, principalmente na gestão de recursos de terceiros, lidar com o fato de que
o que pior pode acontecer com o teu dinheiro? Você precisa gerir ou gerenciar o risco desse teu portfólio. Simples assim. Não é objeto de uma disciplina de 4 créditos só sobre isso. No mestrado profissional, por exemplo, em finanças e seguros, aqui da UFC, é objeto de uma disciplina de um crédito. Então, é um assunto perfeito para a gente fechar, porque tem muito mais a ver com investimentos 1 do que teria asset price, que, como eu falei, é objeto de investimentos 2. Tá? Então, a gente fecha com esse segundo módulo, gerenciamento de risco, partindo do pressuposto que a gente montou um portfólio, quer saber o que é que pior pode acontecer com ele daqui para frente. Vem comigo, então. Muito bem. Joia. Aqui uma apresentação que está disponível para vocês lá no SIGA, tá? Uma apresentação com, digamos assim, uma parte mais conceitual, uma parte mais cultural de risco. Seria complicado chegar nessa primeira aula desse novo módulo e já sair tacando muitas fórmulas, né? Não é o jeito que a gente prefere, não. Então, assim, é uma primeira aula, é uma aula introdutória sobre um outro assunto. Então, essa primeira aula vai, sim, ter um caráter mais cultural, conceitual, enfim, é bem introdutório mesmo, tá? Mas não te preocupa, porque a aula que vem, segunda-feira que vem, dia 10, né, de agosto, já vai ser uma aula bem forte, estatisticamente falando, é uma aula de quadro, uma aula bem técnica, bem matemática, bem estatística, muita distribuição de probabilidade, é bom revisar isso. Na sequência, a aula do dia 12 vai ser uma aula de papers, baseada aí em algumas contribuições recentes, tá? E a última aula, que seria do dia... Ai, meu Deus, dia 10, dia 12, dia 17, isso. A aula do dia 17, última aula desse módulo de gestão de risco, última aula de conteúdo também. Aí é uma aula só de Excel e views em que a gente mostra como é que a gente sai do quadro, entende o que os papers propuseram, como é que a gente calcula na prática. Essa vai ser a sequência das nossas 4 aulas sobre Value Risk, ou Risk Management, né? Muito bem. Uma apresentaçãozinha bem caprichada para você, um pouco de história, um pouco de definições, livros que vão ser úteis nessa etapa, tá? Uma frase muito interessante desse senhor que já tem uma idade bem avançada, Peter Bernstein, ele tem livros maravilhosos sobre risco, né? Que inclusive estão nas nossas bibliotecas aqui da UFC. Ele tenta vender, né, risco, né? Então ele fala que assim é uma ideia revolucionária que separa, digamos assim, a geração mais antiga, mais neandertal da nossa, assim, né? É pré e pós gestão de risco, jurássico atual. Então ele realmente acha que a gente não tem que ficar passivo a Deus jogar os dados, assim. A gente não precisa ter essa gestão passiva. A gente pode, de fato, fazer uma gestão de risco para tentar se proteger, né, de eventos que possam vir a acontecer. Alguns dos livros que a gente usa, né, desde livros muito técnicos, tá? Há livros como esse aqui, Against the Gods, né, que é do Peter Bernstein. É um livro do qual a gente extrai algumas das historinhas que a gente conta hoje, tá? E, assim, só para situá-los, né? O que a gente viu até hoje foi construção de carteira. Mas é bom que fique muito claro, assim, não há, tá? Definitivamente não há uma única forma de você compor carteira, nem eu diria que há uma que seja mais acertada ou que seja infalível. Esquece isso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que nós somos falhos, que nós precisamos aprender cada vez mais.
e que o vetor de risk drivers, que às vezes a gente não consegue ponderar, esse vetor é mais amplo do que o que a gente imagina. Então, assim, primeiramente, desconfie de regras infalíveis, de ganhos esperados, com muita assertividade, com muita certeza. Se for uma renda fixa, uma poupança de curto prazo, ok. Fora isso, não há muitas garantias, não é? Por outro lado, a gente pode entender também que ao longo desses 60 ou 70 anos aí, desde os primórdios, né, da década de 50, com as contribuições do Markowitz, o Donald Fines, de 52, eu acho que ele vira a página da moderna teoria de finanças para a antiga teoria de finanças, a gente aprendeu muito. E aí até me incluo nessa literatura com algumas contribuições, como um paper que a gente vai ver meu em Annals of Finance de 2019, que eu acho que é um marco nessa literatura, modesta parte, em asset price. A gente aprende muito, tá? Mas para que fique bem claro, a gente vai gerir risco de portfólios que não são infalíveis. E que, óbvio, há várias formas de você construir esses portfólios. Né? E que, apesar de não haver uma forma única, verdade seja dita, assim, esses aspectos aqui que estão nesse slide e que a gente já viu, né, nessa disciplina, já falamos sobre isso algumas vezes. Esses aspectos precisam ser levados em considerações. O perfil seu como investidor, como teu investidor, já que tu está gerindo o recurso dele, é importante o perfil do dinheiro, muito importante a questão da diversificação setorial, tá? Calcular muitas métricas de risco e de performance para tu entender o ativo, o timing, para saber se tu está comprando a ação daquela empresa no momento certo, ou se tem algo para acontecer com aquela empresa que, já que você não tem informação privilegiada e nem poderia usá-la se tivesse, talvez seja melhor não arriscar naquela empresa, né? Otimização, bom senso, enfim, esses aspectos são imprescindíveis. E aí a gente cai num ponto que a gente já havia começado também, que são as métricas de risco, né? E já eu faço um paralelo de métrica de risco e de gestão de risco. Paulo, a gente já aprendeu a calcular desvio padrão, downside risk, drawdown, sem variância, beta de mercado, tracking error, meu Deus, tracking error, volatility. A gente aprendeu a calcular tanta coisa. Mas isso ainda não é gestão de risco. Não é. Isso aí são métricas de risco. Podem ser úteis para gestão de risco. Mas isso, por si só, ainda não é gestão de risco. Em gestão de risco, o que a gente vai ver é a família Value Risk e derivados a partir daí. Né? E aí vai ficar claro que são métricas mais elaboradas e que estão associadas ao ex-post, a você gerir o risco de uma carteira para o futuro. Tá certo? E que fique claro, pode até ser que essa gestão de risco faça uso de métricas de risco que você saiba calcular. Mas não é simplesmente pegar um desvio, por exemplo. Tá? Aqui as fórmulas de tantas métricas que a gente aprendeu. Tá? A gente não vai revisitá-las, a gente já teve alguns encontros sobre esse assunto aqui. E aqui sim, um pouco mais de gestão de risco. Esse slide vai ser fundamental você relembrar para a nossa aula do dia 10, que é uma aula de quadro, é uma aula já mais estatística. Você, olhando para o slide anterior, relembra, Paulo, eu ia para o Excel, pegava a série temporal com 260 observações diárias, e aí eu conseguia tranquilamente calcular um desvio, uma semivariância, às vezes com fórmulas prontas, às vezes tendo que fazer, até aí tudo beleza, tranquilo. Interpretava por que havia cada uma dessas fórmulas que às vezes pegavam desvios bilaterais, fórmulas que às vezes utilizavam só as perdas, só os desvios à esquerda, que são os desvios negativos associados a perdas, né? Quedas acumuladas, entendi tudo isso. Mas quando eu chego aqui no Value Risk, né? E eu olho nesse gráfico, eu fico pensando, opa, parece que temos algo novo
Sim. E aí, qual é o grande ponto? A gente vai estar daqui para frente, invariavelmente, trabalhando única e exclusivamente só com a cauda da esquerda da distribuição. Tá? Então, assim, deixa eu ver aqui. Pronto. A gente vai estar, se você olhar aqui para essa distribuição, acompanhando aqui o meu mouse, né? Vai estar trabalhando só com essa cauda aqui da distribuição. Então, percebe que, primeiramente, você pode estar diante dessa figura sem recorrer à própria função de distribuição de probabilidade, tá? Que seria dado por essa curva aqui azul, né? Que tenta fitar os teus dados. Mas que dados são esses? Como é que eles estão representados aqui? Através de um histograma. Para o histograma, tu não precisa de uma distribuição de probabilidade. O histograma é você sair dividindo aquelas 260 observações em caixinhas. Algo que você aprende em estatística baby, assim. Tá? Então, na hora que você joga a tua amostra com 260 observações de áreas de retorno nas caixinhas e montou o teu histograma, olhando só para o histograma, ou olhando só para a série, que você pode colocar em ordem decrescente, você pode chegar e dizer, olha, 5% das minhas 260 observações, o que dá 13 observações, 13 observações estão daqui para baixo, e as outras observações, 247, daqui para cima. Pronto, ali é um marco. Ali você pode dizer que 5% das observações estão abaixo, 95% estão acima. Ótimo. Você pode fazer isso a partir do histograma ou simplesmente a partir da tua série. Só que isso é pobre, é muito simples, é uma conta de padeiro que você faz ali em um segundo, mas é pobre no seguinte, de que você não está explorando as características populacionais que você poderia derivar a partir da tua amostra. Por isso que a gente vai recorrer tanto à distribuição de probabilidade. E aí, quando você tem a distribuição de probabilidade, que fita o teu histograma, a partir disso você pode jogar o teu histograma fora e aí calcular a área. Essa áreazinha aqui em azul, tá? Que pode ter, por exemplo, 5%. Logo, o resto da área cinza aqui vai ter 95%. É clássica essa escolha. Outra escolha clássica é uma área só com 1%. Percebe que vai ser uma areazinha menor, claro. Logo, esse threshold aqui, essa linha, né, que eu estou marcando aqui com o value risk, esse valor aqui, tal que a esquerda dele vai estar essa área azul. Se for 5%, ele estaria aqui, por exemplo. E a área à direita, 95%. Se for 1%, essa cauda da esquerda que eu quero, percebe que essa linha caminharia, claro, para a esquerda aqui, né? Muito bem. E, consequentemente, eu teria 99% do outro lado. Então, a gente vai querer explorar qual é a melhor distribuição de probabilidade e, a partir dela, calcular 1% ali de área ou 5% e ver qual é o retorno. Normalmente, é um retorno negativo, porque eu estou trabalhando com a cauda da esquerda. Então, que retorno negativo é aquela? Que perda é aquela que separa o gráfico em 1% de um lado, 99% do outro, ou uma perda que está associada a 5% barra 95%, e divide 5% à esquerda, 95% à direita. Esse é o conceito de gestão de risco, e a gente vai entender por que isso permite a gente controlar o risco um dia para frente ou 10 dias para frente, se você assim quiser. São horizontes bem clássicos também nessa gestão de risco. E aqui variações de value risk que vão compor essa família de VAR, né, de value risk, de valor em risco, tá? Que são os conditional value risk, né? Basicamente, a gente vai explorar esta cauda da esquerda e calcular, por exemplo, o valor esperado nessa cauda da esquerda. Então, você usa aí um operador esperança condicional, tá? Mais para frente a gente vai ver, não precisa se preocupar ainda com todas essas fórmulas. Basta entender que gestão de risco é você definir de maneira paramétrica, porque de maneira não paramétrica, como a gente viu aqui no slide anterior, o histograma resolveria.
ou de maneira não paramétrica, você pode também trabalhar com simulação, tá? Não paramétrica, e a partir dela, enfim, inferir o resultado que ocorre ali e tal, que separa 5% das ocorrências piores do que aquele resultado. Mas de maneira paramétrica, que é o jeito que a gente vai explorar aqui, basicamente o que você precisa entender rapaz, eu preciso definir a melhor distribuição de probabilidade que fita meus dados e entender a área que fica à esquerda de um determinado retorno lá negativo. E aí, ou eu me preocupo com a área que tem 5% à esquerda ou a área 1% à esquerda. Basicamente é isso. Conceitualmente é isso que a gente vai precisar entender desse nosso encontro de hoje. Há ainda uma outra família chamada Stress Test, muito importante, claro, mas um pouco menos usada, digamos assim, até mesmo nos papers ela é menos explorada. E que ela lida, talvez, com essa frase aqui do Boxtaber, né? Talvez seja essa a pronúncia do nome dele, de 97, que ele fala que todo ano, pelo menos um dos mercados financeiros ao redor do mundo vai ter uma movimentação diária acima de 10 desvios padrão para baixo. Isso é uma quebradeira, né? Você se deslocar 10 desvios padrão em relação ao teu ganho esperado ou em relação ao zero, cara, isso é um resultado muito negativo. É um resultado realmente de caos, de pânico. Então, o stress test é uma teoria, digamos assim, não muito probabilística, que tenta modelar choques que nunca ocorreram. Tenta modelar quebradeiras, tá? Cenários catastróficos, como está aqui. E aí, quando você olha no gráfico, significa um ponto tão à esquerda que, assim, às vezes a gente até esquece que esse tipo de ocorrência pode, de fato, ser observada, né? E aí, mais uma frase do Peter Bernstein, né, em que nos permite concatenar, digamos assim, essa primeira parte da aula de hoje, em que a gente faz um discurso sobre tudo que a gente viu até agora na disciplina de investimentos 1, com essa parte que a gente começa a ver, que é a gestão de risco. E para fazer melhor esse link, mais do que conceitos, um pouco de abordagem da história da estatística pode ser muito útil também, né? E ele fala que, assim, que a gestão de risco pode ter um dos seus berços, assim, caracterizado pela invenção do sistema numérico indo-arábico, né, que vem de 800 anos para trás, na época ali da Renascença e tal. E aí eu vou aqui mostrar para vocês alguns marcos dessa época que são bem interessantes. Tudo isso aqui está no livro dele, Against the Gods, que é um livro, como eu já falei, sensacional para você implementar aí, para você aprimorar o seu conhecimento sobre gestão de risco, né? Daqui os marcos que eu queria falar, né? Depois eu falo um pouco sobre os tipos de risco, tá? O que ele mostra, assim? Primeiro, uma dica literária, ou cinematográfica, enfim. Esse livro, Mercador de Veneza, é sensacional. O filme é muito bom e mostra muito do berço do capitalismo, né? Ainda bem embrionário, mas mostra muito da essência do capitalismo e mostra muito a essência de que quando você usa o recurso de um terceiro, você precisa pagar por ele. Ali é um insumo, é um fator de produção que a gente aprende em micro. Se você usa a hora de trabalho de uma pessoa, se você usa o trator de uma pessoa, se você usa a energia de uma pessoa, enfim, energia, se você usa um imóvel, se você usa, gente, o que for, tá? Você precisa pagar por isso. E se você usa o dinheiro de uma pessoa, você também precisa pagar por isso. A essência desse filme é muito boa. E aí, ele cita alguns casos muito curiosos, né? Entre matemáticos dessa época, Luca Pacioli, Pascal, Fermat, matemáticos e estatísticos assim que viveram na Europa
nesse período, um pouco depois, que até conviveram com Leonardo da Vinci, e as histórias são maravilhosas, né? Os desafios entre eles. Hoje você poderia imaginar que são desafios simples, mas naquela época não havia exatamente probabilidade, não é? Então, assim, desafios envolvendo jogos de dados, desafios envolvendo xadrez, sensacionais as histórias, são muito interessantes. Até que a gente entra em probabilidade. E probabilidade, sim. Aí você pode dizer que agora você tem a ferramenta que você precisava, a linguagem que você precisava para poder estudar gestão de risco, né? Algumas contribuições mais concretas já nos anos de 1700, além dos grandes números, né? Expectativa de vida também ajuda muito. E eu acho que de todas elas, a contribuição que a gente mais ouve falar, talvez o que mais usa em gestão de risco, que é a distribuição em formato de sino. Não tinha sido caracterizada formalmente, mas já era a distribuição normal, ali sugerida pelo Boivre, né, o formato, e cuja a formalização estatística só viria depois, salvo engano, com o matemático Gauss, né? Enfim, é só para dizer que a gente vai estudar Value to Risk, que é uma contribuição de 1900 e pouco, 1990 e pouco, ou seja, temos 3 décadas, mas não surgiu aí. Tem toda uma história muito bonita por trás, né? Com relação aos tipos de risco, né? A gente contou um pouquinho só da historinha, senão ficaria muito longa a aula. E eu volto a dizer, o livro Against the Gods, do Bernstein, é fundamental para você entender melhor dezenas de historinhas boas lá. Mas a gente vai ver que existem diversos tipos de risco, e talvez esses 5 que estão aqui pontuados sejam os mais comuns. E eles têm drivers, características tão diferentes que seria necessário você se especializar em cada um deles para gerir esse tipo de risco especificamente. Tá? Aqui, essa questão do risco de crédito, né? Olha, é o fato de você lidar com uma carteira de crédito, e aí não é simplesmente pegar o retorno que aquela carteira de crédito está te dando, é uma série diária ou mensal, o que quer que seja, e a partir dali calcular uma gestão de risco. Não é simples assim, porque é importante você entender quais são os drivers que estão implicados, os risk drivers daquela carteira. E aí faz toda a diferença se é uma carteira de crédito com recursos livres ou recursos direcionados. Se é um dinheiro rubricado ou se é um dinheiro livre, né, recurso livre. Se são operações de curto prazo ou operações de médio ou longo prazo. Se são operações de longo prazo voltado para crédito agrícola e financiamento imobiliário, ou créditos mais de curto prazo, para cartão de crédito, para compra de eletrodoméstico ou compra de veículo. Se você está emprestando para famílias ou para empresas, ou para o Estado. Então, assim, nós temos algumas contribuições nesse sentido, papers que modelam as características das famílias, que fazem com que isso explique um pouco da heterogeneidade, da inadimplência das famílias. Contribuições que mostram como a inadimplência das famílias é importante para você dar preço nos ativos financeiros, porque do mesmo jeito que as famílias escolhem o quanto consomem, o quanto poupam, onde investem, elas também escolhem o quanto elas tomam de crédito e o quanto elas se tornam inadimplentes. E aí nós temos 2 publicações recentes, uma no Annals of Finance ano passado, e uma agora, que saiu há pouco tempo, do Quarterly Review of Economic and Finance, que mostram a importância da inadimplência no mercado acionário, e a gente mostra em contribuições mais antigas para cross-state no Brasil, e também para o Brasil como um todo, contribuições associadas ao perfil de inadimplência ou do crédito, normalmente para famílias. Para empresas, particularmente, assim, eu tenho poucas contribuições, mas já deixo claro o meu aprendizado, que é muito diferente você lidar com uma carteira de crédito, dependendo da rubrica, da fonte,
finalidade desse crédito, o tomador de crédito, o prazo desse crédito, tudo isso faz muita diferença. E você precisa entender isso até para definir o teu spread e, consequentemente, os juros que você vai impor ao teu tomador de crédito. Da mesma forma, mantendo aí essa questão do crédito, a questão do risco de mercado. O risco de mercado é um risco todo associado a variáveis macroeconômicas. Então, são risk drivers macroeconômicos. E se é de curto prazo ou de longo prazo aquela operação, faz toda a diferença. Se é um público mais suscetível a crises macroeconômicas de curto prazo ou de longo prazo, faz toda a diferença. Entende? Se é um público que vai se tornar inadimplente por causa de um choque ou não, faz toda a diferença. Então, assim, enquanto o risco de crédito, você tem que entender muito da tua carteira, risco de mercado, você teria que entender muito de macroeconomia. O risco legal já vai fazer com que você tenha que entender da parte jurídica, não é, da coisa. O risco operacional talvez seja muito importante que você entenda, seja experiente no banco em questão, seja um funcionário de carreira, por exemplo, isso vai ajudar muito para que você opine, se você fosse o diretor, por exemplo, de risco de um banco, para poder dizer, olha, aqui tem um risk driver que a gente não está levando em consideração, que é o operacional, porque esse sistema faz com que os nossos gerentes calculem errado por alguma razão. Então, assim, o que é que leva operacionalmente as pessoas a cometerem um erro? Né? Então, aí não tem nada a ver mais com, por exemplo, macroeconomia. Tá? Tem a ver com a coisa do dia a dia, né? De sistema. E o risco de liquidez, onde aí eu acho que, por exemplo, atuários podem ser muito importantes para a questão de ALM, né? Que é casar, ou contadores, enfim, financistas, que sejam, casar ativos e passivos, porque o risco de liquidez está muito associado a você ter um descasamento, um descompasso de fluxo de entradas e saídas. Né? Isso é importante, ter um pouco de macroeconomia para você evitar, por exemplo, corrida bancária e por aí vai. Então, assim, são tipos de risco completamente diferentes e não basta simplesmente você pegar uma série de retorno daquela carteira e calcular um volatility risk, um desvio padrão, um histograma, que diabo for, e dizer, pronto, daqui a gestão de risco está feita. É muito mais do que isso, porque você precisa entender os drivers, os determinantes daquela tua carteira. Tá? E aí, como eu falei, muitas vezes envolve a necessidade de você ter distintas formações, em áreas até, às vezes, não muito correlatas, como direito. Né? Aqui é importante a gente ver um pouco de histórico, tá? De cases, porque como a gente vai ver, isso aqui vai definir por que risk management é importante. Por que surge a partir da década de 90, né? Ou seja, tem aí um pouco menos de 30 anos. Tem essa sequência de desastres e crises que aconteceram no mercado financeiro, e óbvio que ela está bem desatualizada, mas ela já sugere por que a gente estuda risk management a partir da década de 90, né? Percebe, por exemplo, que você tem ali na década de 70 o sistema bancário, até então, eu não vou nem dizer muito seguro, tá? Não dava para saber se era seguro, mas as evidências de bancarrotas, as evidências de calotes, de defaults, de crises, de quebradeiras, muito espaçadas. A gente percebia que os volumes em questão eram muito modestos em relação aos PIBs da época, e havia poucos instrumentos financeiros, enfim, era um segmento, um mercado tão amador, um mercado ainda tão incipiente, eu acho que ainda tão sem maldade, com valores ainda tão modestos, que não incitava, assim, a necessidade de uma gestão de risco de maneira mais institucional, padronizada para o mundo inteiro. Aí o que a gente começa a observar a partir de 70 ali, né? Um probleminha com transação de títulos ali do Manhattan Bank,
300 milhões de dólares, óbvio, dinheiro, muito dinheiro, na época, então nem se fala. Aí, comecinho da década de 90, aí começa, né? Problemas de manipulação contábil, né? Envolvendo aí 350 milhões. O Barry's aqui já na ordem de 1 bi, tá? Operações não autorizadas com o índice japonês Nikkei, ainda na casa de milhões na segunda parte da década de 90, transações não autorizadas com títulos. Em 97, uma quebra muito interessante, né? Ou uma sucessão de quebras. Esse LTCM, o Long Term Capital Management, era um fundo gerido por professores de finanças que tinham acabado de ganhar o Nobel. Um deles tinha ganho o Nobel esse ano. E aí reza a lenda que você vê, né, com todo o conhecimento que a gente tem, nós estamos falando de um Nobel de Economia, ou seja, uma alma genial, assim, privilegiada. Você pode errar, né? Então, assim, ele havia sugerido uma posição que assumia a premissa de que os juros dos países iriam convergir. Ele estava apostando muito fortemente na convergência dos juros dos títulos públicos de diversos países. E a gente teve um probleminha em países asiáticos aí, né? Rússia e por aí vai. E o que aconteceu é que o país que estava em crise, emergente, enfim, para poder continuar se financiando, precisou subir sua taxa de juros. Outros países desenvolvidos para conter a crise precisaram baixar suas taxas de juros. Então, o que acontece é uma divergência e não convergência da taxa de juros. E aí, diversos bancos que estavam muito fortemente posicionados, comprados nesse fundo do LTCM, obviamente, registraram resultados muito ruins, como o Banco da Suíça. Tá? Mas olha os valores na época, né? O maior que deu aí na década de 90 foi na casa de 1 bi. A gente vai já ver valores um pouco maiores na década seguinte. Eu acho que, de qualquer forma, isso já acendeu um alerta, que assim, olha, até então, mercado previsível, estável, com outra quebra, na década de 90, a coisa começa a ficar muito comum, valores maiores. Os principais países entenderam que era preciso uniformizar instrumentos de gestão de risco e trazer mais estabilidade, mais segurança para o sistema financeiro mundial, porque a literatura de contágio, e aí a gente tem algumas contribuições nessa ampla literatura, a literatura de contágio, que eu espirro aqui, você pega aí, de um dia para o outro, ou seja, efeito de curto prazo. Isso pode não ser muito forte em alguns setores, mas no setor bancário é quase que de imediato, é um setor muito suscetível à contágio, e o que a gente percebe é que o setor bancário de um país que não tinha nada a ver com a crise estava pagando papo. Então, assim, era a hora de uniformizar padrões de gestão de risco. E aí veio o acordo de Basileia, né, um pouquinho de história aqui, finalzinho ainda da década de 80, né, mas o limite para implementação é comecinho ali de 90, salvo melhor juízo 92, estabelecendo, por exemplo, são vários aspectos, né, a gente poderia ter uma aula só de Basileia, mas falando sobre o capital mínimo, de 8%, né, o capital próprio. Então, no meio que diz assim, olha, de todo o dinheiro que você tem aí, emprestado, pelo menos 8% precisa ser teu, capital próprio. Tá? Do capital total, pelo menos 8%. O que quer dizer que você podia estar alavancado, né? Se você dividir aí 1 por 8%, isso aí vai dar 12 vezes e meia, né? Então, você pode estar alavancado até 12 vezes e meia. Tá? Ou seja, é um nível de alavancagem alto, que a gente percebe que
esse teto de 12,5% tem diminuído, porque esse capital próprio sobre o capital total de 8% está subindo, de acordo com os novos critérios de Basileia, 2, 3, né? Mas já era uma forma de dizer que, assim, bancos, se controlem. Vocês estão emprestando dinheiro demais de outros, sem colocar o seu mesmo, e isso faz com que o risco seja muito grande caso algo aconteça, né? E aí, na sequência, em 95, você já tem um amadurecimento de Basileia 2, tá? Mexendo com parâmetros e criando outras normas, né? Aqui um texto que eu extraí de um paper nosso, que foi recentemente publicado, tá? No Global Business Review, e ele fala o seguinte, que a década de 90 pode ser caracterizada como um marco nessa literatura de gestão de risco, né? As primeiras medidas ali já no final da década de 80, e comecinho da década de 90, tá? Mas a frequência das crises na década de 90, na segunda metade da década de 90, deixaram claro que a gente precisava revisar esses parâmetros, tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a quebra do Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008, né, a notícia, nós estamos falando de um banco que tinha 640 bilhões em ativos e 619 bilhões em dívida. Nós estamos falando de 600 bi. Nós estamos falando aqui agora da casa de 700 milhões ou 1 bi. Estamos falando de 600 bi. Então, assim, de uma década para outra, os valores ficaram muito maiores. E o que a gente vai ver é que um conceito que o JP Morgan estabeleceu em 94 mudou essa questão da gestão de risco, que é o conceito de Value at Risk. Ele é muito simples, um conceito muito difundido, muito usado até hoje, né? E aí, só um textinho para a gente ir entrando em Value at Risk, propriamente dito, que fala que, assim, o textinho do Banco Central é um textinho antigo, mas é comum que nos relatórios mensais do Banco Central você veja esse tipo de coisa, né? Ele dizendo que estava acompanhando ali o índice de Basileia, que é justamente esse índice que tem a ver com o capital próprio dividido pelo capital total, né? Ou seja, quanto da carteira do banco é dinheiro dele mesmo, que ele está emprestando, e não de terceiros, né? Então, que na média estava ali atingindo 17,8%, nessa época aqui, em questão dessa frase, né? O índice mínimo era de 11%, então já não era mais Basileia 1, já era Basileia 2 aqui, então tinha que ter pelo menos 11% do capital total, sendo capital do próprio banco, mas que os bancos estavam ali todos com 15%, 17%, ou seja, satisfazendo esse mínimo, portanto, menos alavancados. Só lembrando que na crise de 2007, lá do subprime, tinha grandes bancos americanos, havia bancos com alavancagem de 30 vezes. Ou seja, ele estava com um índice de Basileia aí na casa de 3%. Só 3% do que era emprestado era dele mesmo. Então, assim, uma exposição ao risco muito forte. Não é? A gente vai ver também que essa questão de gestão de risco, ela pode ser feita através de alguns instrumentos. Aqui a gente não vai lidar muito com os instrumentos nem com os determinantes, aqui a gente vai aprender como mensurar, tá? Mas é importante que você entenda que, por um lado financeiro, diversificação é uma forma de você reduzir risco, como a gente já viu nessa disciplina, né? Diversificação é a arte de você compor uma carteira tal que não comprometa o teu ganho esperado, mas reduz o risco dela. Isso pode ser feito por uma carteira composta por ações, em que você escolhe, por exemplo, ações de setores diferentes e que aí ficam suscetíveis a risk drivers diferentes. E aí você elimina risco idiosincrático, por exemplo, de um choque só naquela empresa. Você pode também, numa carteira de crédito, por exemplo, compensar. Olha, eu não vou emprestar apenas para, sei lá, pessoas com um determinado perfil, porque elas são suscetíveis a um choque comum. Então, eu vou emprestar para pessoas de perfis diferentes. Ou eu vou emprestar para pessoas que moram em lugares diferentes, porque elas ficam suscetíveis a choques, geograficamente falando, diferentes.
tá? Então, tem essa arte de diversificação, claro que vai reduzir o risco da sua carteira. A questão de você usar os derivativos para hedge, não é? Isso é importante. Aí é o objeto de uma disciplina só de derivativos. A gente já falou sobre isso. E questão de você usar, claro, seguros. Você pode, principalmente para seguros, para riscos do tipo legal e operacional, definir modalidades de seguro que protejam aquela tua carteira. Então, você não sabe como reduzir um risco operacional ou um risco legal, você pode se proteger através de uma modalidade de seguro. Tá? Mas o ponto é, a gente precisa começar a mensurar esse risco, e um slide que já vai mostrando um pouquinho, teoricamente, do que vai ser a aula que vem, uma aula bem estatística, é o fato de que essas métricas de risco, seja de risco puro, tipo desvio padrão, a uma métrica de gestão de risco, como toda a família Velat Risk, deveria, qualquer uma dessas métricas, satisfazer propriedades teoricamente desejáveis. E essas propriedades são muito associadas a essa contribuição do Artzner e outros de 99, são propriedades como invariância de translação, subjetividade, homogeneidade positiva e monotonicidade. Eu vou ser sincero que é importante se ater a isso, mas esse parece um assunto que muitas vezes não vem, digamos assim, com prioridade 001. Se a métrica de risco for tal, como a gente vai ver na aula que vem, que ela satisfaça melhor aos backtestings, aos critérios de violação, essa técnica vai ser mais usada do que outras, mesmo que de repente ela não satisfaça a todas essas 4 propriedades teoricamente desejáveis. Tá? Aí você fala, Paulo, de novo, essas fórmulas aqui, mas é só para dizer assim, a gente aprendeu pelo menos 6 métricas de risco. Para que recorrer à família Velat Risk? Cara, porque é diferente. Porque, segundo essa frase da Eduarda Larroque, uma professora amiga nossa que teve contribuições na década passada muito interessantes de gestão de risco, acho que não só contribuições acadêmicas, como também no mundo real, já que ela esteve, né, no mercado financeiro e também como policy maker, então ela levou toda essa bagagem dela não só para a academia, como para o mundo real. Essa frase é simples, mas eu acho que resume bastante por que Velat Risk e toda a sua família é importante, né? Que a principal vantagem de você usar é que ele permite integrar em uma única medida numérica o risco total da carteira de ativos sob análise, agregando no cálculo de todos os ativos e passivos e permitindo a comparação e integração dos riscos de diferentes classes de ativos. E aí vai ficar mais claro quando na aula que vem a gente começar a se familiarizar com as fórmulas propriamente dito, né? Apesar que a gente já entendeu o conceito que a gente quer o retorno, normalmente negativo, está associado a uma perda, tal que ele separa a distribuição de probabilidade à direita com o percentual, que pode ser 95% ou 99%, e, consequentemente, à esquerda, 5% ou 1%. E aí, o Velat Risk, talvez algumas definições que já vão entender melhor, e até um exemplo, o que é que a gente vai ter na aula que vem, né? Ele sintetiza a maior perda esperada, tá, de uma carteira associada a um nível de confiança. Esse nível de confiança é justamente ou 95%, ou um nível de confiança ainda maior, que é 99%. Então, normalmente, a literatura sugere esses 2 níveis de confiança, ou 95% ou 99%. Isso é justamente a área que você vai querer à direita desta tal perda que fatia a tua distribuição de probabilidade à direita. O nível de confiança à esquerda, a cauda da esquerda, né? Então, o Velat Risk vai sintetizar a maior perda esperada dentro de um determinado período de tempo associado a um nível de confiança.
Esse intervalo de tempo normalmente é um período à frente ou 10 períodos à frente. Como a gente trabalha com série diária, estaríamos aqui falando um dia à frente ou até 10 dias à frente. Se fosse uma série mensal, eu colocaria só um período à frente, ou seja, um mês à frente. Porque 10 meses à frente você já começa a ter uma probabilidade tão grande de choques macroeconômicos que, sinceramente, é uma previsão pouco útil na vida real. Né? Uma outra frase interessante é que o Volatility Risk, consiste em uma medida estatística com a propriedade do downside risk, porque ela é unilateral, né? Mas é um número de fácil compreensão, capaz de sintetizar diversas formas de risco. E aí a frase que é mais citada nos livros de Volatility Risk, que é uma frase que fala que no relatório divulgado em 1994 pelo JP Morgan, ele falou assim, olha, uma determinada carteira lá deles, tá? Nós estamos sujeitos a uma perda esperada, prevista, de 15 milhões de dólares por dia, ou seja, o valor da perda, que pode ser essa perda tanto em percentual, olha, ele poderia dizer assim, olha, nós estamos sujeitos a uma queda na nossa carteira em 3,18% amanhã, com 95% de confiança. Ele poderia dizer isso. Mas ele também poderia jogar esse percentual em cima do total da carteira, do valor financeiro, e chegar e dizer, olha, estamos sujeitos a uma perda esperada de 15 milhões de dólares no dia seguinte. Então, ele fala a perda, seja em percentual, seja em cifra, o horizonte, um dia para frente, com um nível de confiança de 95%. Então, a gente precisa escolher se vai ser percentual ou financeira, tanto faz, né? Quem tem uma tem a outra, o horizonte de tempo e o nível de confiança. That's it. Simples assim. Tá? E aí o ponto é que a gente vai precisar, em algum momento, fazer premissas estatísticas para calcular qualquer que seja a métrica de risco. E, estatisticamente, econometricamente, a gente vai ter que fazer hipóteses, vai ter que fazer premissas. A gente vai ter que trabalhar com essa série diária, um ano, padrão, ouro, né? E vai ter que, a partir dela, suponha que essa série tivesse sido até ontem, dia 4 de agosto, a gente vai ter que usar essa série para prever o que pior pode acontecer no dia 5 ou até 10 dias para frente, 10 dias úteis. Lembrando que, com recurso de automação e computação, você pode estar sempre fazendo um update dessa previsão. Você não precisa ficar congelado no dia 4. Na hora que o dia 5 virar e você já tiver a informação desse dia, você já faz o update disso. E aí, basicamente, o que a gente vai aprender a fazer a partir da aula que vem é esse Volatility Risk paramétrico, tanto esse gaussiano, que se baseia na distribuição normal, como um baseado na melhor distribuição de probabilidade, que é esse best fitting, tá? E comenta um pouco, compara com o Volatility Risk baseado, por exemplo, no histograma, tá? E vai comentar também sobre o Conditional Volatility Risk e o Expected Tail Loss, tá joia? Muito bem, meus caros, era isso que a gente tinha para esse bate-papo introdutório, conceitual, histórico de hoje. E aguardo vocês, dia 10, segunda-feira, para a gente conversar mais sobre a parte estatística da coisa. Tá joia? Eu vou encerrando, portanto, aqui a nossa gravação.